Opa pessoal, mais um vídeo e hoje vamos sobre o Ei Nerd mentiu sobre Yu-Gi-Oh! Sobre o do tio Joey. Eu vi esse vídeo do Ei Nerd, só que eu fiquei tão embasbacado que sinceramente, eu queria fazer um react argumentando contra. Só que deu preguiça de fazer os argumentos. Então, como todo preguiçoso, vou aqui com um react roubar o argumento dos outros, né? Tirando essa brincadeira de lado, eu vou ver se eu consigo acrescentar alguma coisinha aqui, mas realmente é um vídeo muito triste, né? Vídeo muito ruim. Eu só não falei exatamente, é porque é o filho do Peter, né? Não quero. O menino tá começando agora. Tá tentando superar um puta de um do comunicador que é o pai. E eu tô vendo ele tentando. E por ele estar tentando e ter ao abismo, a montanha, que é o pai dele, como um mega comunicador, mega carismático, eu fico meio receoso de criticar. Tanto que eu prefiro criticar o roteirista e tal, nem dá saber tanto. Mesmo assim, eu fico meio com dó, né? Eu tenho dó de ver alguém que está começando agora, que está ainda criando, está criando raízes, e descer a porrada na pessoa. Eu tenho dó, então vou fazer isso, só que pelo papel de terceiros. Aí eu posso lavar as mãos, me perdoem. É o Joey, olha só, lá vou eu me envolver em polêmicas de novo, oh meu Deus. Mas calma, que esse vídeo não é nenhum ataque ao Ei Nerd, mas eu quero corrigir algumas informações bem erradas que eles passaram no vídeo deles. Eu acho que assim, o Ei Nerd provavelmente não deve ter feito esse vídeo, alguém escreveu esse roteiro pra ele, porque sério, tem uns absurdos ali que eu acho que até o pessoal que vai no meme dos roubos do Yugi consegue rebater numa boa por ter assistido, sei lá, 3 episódios do anime. Para quem é da comunidade, para quem é da comunidade sabe que é um meme. O que é um meme? O pessoal brinca, o pessoal zoa. E é uma forma da gente pegar a diferença do card game físico oficial pro anime e zoar. Chama de roubo pela zoeira. Só que quem não é tão dentro da bolha acaba realmente pensando que é roubo. Acaba mesmo realmente pensando que é incongruência. Ou usando isso como uma argumentação de desleixo. Porque muita gente fala que o Yu-Gi-Oh! No começo era muito bagunçado, não tinha regra nenhuma e tal. Não, é exatamente ao contrário. O Yu-Gi-Oh! Ele era mais livre, ele tinha essa lírica de brincar com as regras de RPG. E não tem nenhum problema, já que o Yu-Gi-Oh! É um jogo de estado de exceção. Então, o que isso significa? Que a gente usou essa forma de falar as coisas para zoar. É brincadeira, é meme. Só que muita gente pega na verdade. E, dada a forma que foi argumentado o vídeo, e dada os erros que foram falados, você acabou literalmente propagando mentiras. E isso é problemático. Por quê? Porque se você tivesse usado os roubos do Yugi como apenas um título clickbait e no vídeo fosse, ó, o anime é diferente, o card game é diferente, então vamos ver essa diferença que parecem roubos. Acabou. Acabou, não tinha nenhum meme. Tirando os erros, claro, mas não teria nenhuma coisa negativa. Você chamou atenção pelo bait, eu não tenho nenhum problema com isso, mas o conteúdo grosso é uma desinformação, uma fake news nerd, basicamente. Uma das coisas que eu mais achei engraçada nesse vídeo do Nerd é que ele tá cheio de erro de roteiro e erro de edição. Por exemplo, ele chama o Yugi de ladrão, mas ele mesmo criou um roubo, porque ele vai ter um momento no vídeo onde eles vão falar que as espadas da luz reveladora são a carta armadilha, velho. Acho que se pedir pro chat GPT ele deve fazer alguma coisa melhor, porque pelo amor de Deus, o cara que eles usaram como fonte pra fazer esse vídeo não devia saber quase nada de Yu-Gi-Oh! Então esse vídeo eu vou rebater todo o vídeo inteiro do Nerd, repassando as informações corretas, lembrando, não é nenhum ataque ao Nerd. Esse é um problema de canais generalistas. Eles acabam não sendo nem uma fonte confiável de certas informações. É como você está falando. Bolhas tendem a se formar pela obsessão. E quando você é obcecado por algo, você acaba condicionando todo o seu tempo a estudar sobre esse algo. É aquele paradoxo do cada escolha, uma escolha é um infinito de não escolhas. Então, quando você se escolhe ser um especialista em certo assunto, você está escolhendo não ser especialista em vários outros. O que significa que se você quer falar sobre tudo, é muito difícil você falar sobre tudo bem. Porque vai ter certas coisas, tipo o Peter, que quando ele vai falar de quadrinho, é de boa. De quadrinho que ele gosta, melhor ainda. Mesma coisa sobre eu e falar sobre, sei lá, novela. Eu não gosto de novela, vou falar sobre novela. Imagine eu ter que fazer um roteiro e apresentar um roteiro forçado de novela que eu não conheço. E diferente, eu não faço parte da fandom. Não faço parte das teorias. Eu não estudei a fundo. Eu sou só aquele fã de primeiro escalão. Isso acaba acontecendo. E como o Nerd fala sobre tudo, certas coisas ele fala bem, certas coisas eles falam mal. Por isso que eles têm que ter roteirista. E muitas vezes a pessoa acaba sentando na cabeça por causa disso. E o problema é, como eles não conhecem, eles não são bons em Yu-Gi-Oh!, eles não são bons em lírica, eles não são bons em histórias. Quando vem um roteiro ruim, eles não sabem ver e ler e falar que tá ruim. Eles estão refém da confiança que eles têm nos editores. Se o editor erra, puf,
Igual aquele editor que roubou thumb, igual aquele editor que roubou roteiro, igual aquele editor deles que passou fake news, aquele editor que copiou a Wikipédia. É eles que sentam na cabeça. O culpado é deles por não fazer a seleção. Como que eles vão fazer a seleção? Vocês de um bom roteirista, para um assunto específico que vai ser o vídeo da semana, vocês não conseguem saber quem é o bom que sabe e o que não sabe. Esse é um problema. E não tem, pô. Por isso que eu não tô tipo, oh meu Deus, que ódio. Ou matem, acabem, pior canal. Não, eu sei disso. O problema é mais o alcance, né? Meio triste isso acontecer. É só triste. Eu não tô, meu Deus, pego forcado, estou com raiva. Não, eu fico só triste. Nerd, é o filho do Nerd, é o primo do irmão do filho do Nerd. Eu já fiz um vídeo lá atrás rebatendo esse mesmo argumento. O vídeo pegou no máximo 10 mil visualizações. E esse vídeo do Nerd cheio de informação pegou 100 mil views. Eu acho o Peter um dos youtubers mais bacanas da plataforma, mas tem certas coisas que a gente precisa corrigir. Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Poder. Sabe aquele papinho furado do coração das cartas? Começando com poder. O Nerd já começa citando o coração das cartas, dizendo que o Yugi sempre usou o coração das cartas e que o coração das cartas, na verdade, seria um roubo, porque seria uma habilidade do Enigma do Milênio. Bom, pra começar... Aí a gente para pra pensar que isso é, literal, um aspecto narrativo. Ale, mas a forma de argumentar tá errada. Vamos pensar assim que realmente seria do Yugi mérito se ele tem esse poder super apelão que o outro cara não tem? Será? E isso é tão um problema real que foi depois, em outras séries, estabelecidos que o coração da carta não é apenas uma habilidade do Enigma do Milênio, como também uma ressonância com o espírito dos mortos, que é uma habilidade que quanto mais bom você é, mais chances você tem. É o paradoxo do cassino, sabe? O paradoxo do cassino, quem aqui lê Jujutsu sabe do que eu tô falando, que não diminui, não diminui os ganhos do Yugi. E isso foi muito inteligente deles. Porque pensa, o Kaiba perde de um cara que consegue sacar a carta que ele quiser. De quem é o mérito? Será que o Kaiba realmente é tão ruim assim? E por aí faz. Então você tem aquela sensação de vitória fácil, sabe? Pensa aqui. Vamos fazer um exercício de pensamento. Se, isso é um se, o Kaiba não fosse um escroto no primeiro duelo, fosse um cara que estivesse lá duelando sem provocar, a vitória do Yugi teria sido tão épica quanto foi? Não, na verdade parece que tá roubo, porque ganhou. Então é uma forma lírica, uma forma de contar a história. É a preocupação em contar uma boa história, já que o anime é feito para contar uma boa história, fazer as pessoas gostarem e aprender a jogar na marra, no próprio jogo. Eles não estão preocupados em fazer você aprender a jogar. Aí você gostar. Você gostar, você vai ter força suficiente para aprender a gostar. Então esse é o ponto que deveria poder ser. Será que realmente é uma vitória dos reis dos jogos? É um mérito dele sendo que tem essa mega habilidade? Ah, mas aí a gente entra numa argumentação chata. Mas o cara é rico. Ah, tem isso. Fazer que ficar tentando medir o que não é medível, né? Os méritos de vencimento. E é só um debate chato. E como é um debate chato, eles não foram para esse lado. Nem sei se eles teriam capacidade para tal. Foram pelo lado só de zoar, chama de roubo. Começar aquele cito duelo de Yugi vs Kaiba. Nesse duelo, na versão japonesa e tanto no mangá, a palavra coração das cartas não é citada. A única discussão entre Yugi e Kaiba na versão original é sobre a capacidade das pessoas chegarem a um milagre, se milagres existem ou não. E Yugi comprovou isso ao fazer um milagre, sacar as 5 peças do Exódia. E mesmo se seguirmos o conceito do coração das cartas, esse conceito não só favoreceu o Yugi, foi mostrado vários duelistas que confiaram nas suas próprias cartas e obtiveram a ajuda do coração das cartas, como o próprio Joey. Kaiba já teve interferência também das cartas, e não podemos esquecer do Jaden, que em seu duelo contra Dimitri, o coração das cartas ajudou o próprio Jaden. E o Jaden disse que o coração das cartas fez isso porque o Jaden acreditava nas próprias cartas, enquanto o Dimitri estava copiando o baralho de outra pessoa. Então só aqui já rebatemos esse primeiro argumento sobre o poder. Por que isso? Porque as cartas não são só cartas no anime, é tão difícil a pessoa entender. As cartas são monstros reais, tem ressonância real, são monstros que realmente é como se a carta fosse viva, como se fosse um Pokémon. Vamos falar assim, é um Pokémon. Aí quando você, em vez de você olhar e escolher o Pokémon que é certo, pula na sua mão. É só isso. Mais simples impossível. O Yugi. Realmente é revelado que o Enigma do Milênio é capaz de manipular... Esse tipo de argumentação do iNerd é pegar um cara do mundo ficcional e colocar no mundo real. Tá vendo? Ponto. É muito pior do que aqueles vídeos lá se o Yugi jogasse poker. Ou se o Yugi atual jogasse com o deck dele original num deck atual, ele ganha lá sacando a lei de higiene. São piadas. Só que aí você para ao destino, mas o faraó nem sabia que podia fazer isso, e o coração das cartas é um conceito abrangente que envolve para todos os duelistas, já que todos que tiverem fé em suas próprias cartas, suas cartas o ajudarão. Isso aí entra naquele caso de mérito que eu falei. E muita gente fala que se seria realmente mérito, se eles estão basicamente usando um mini hackzinho. Só que não, isso é algo que é tipo um treino. Você treina lá, aí só porque você é mais forte você ganhou. Não, mas eu treinei mais. Esse é um ponto, né? Já falou que uma carta fazia uma parada, né? Quando na verdade fazia outra. Já ativou cartas de armadilhas instantaneamente, coisa que era proibida aí no livro de regras de Yu-Gi-Oh! Essa questão da pessoa confundir o TCG com o anime, tudo bem, mas o problema é que o NR dá uma informação tão errada, mas tão errada. Uma pesquisazinha do Google, onde você
Gente, as cartas do TCG fazem referência ao anime, não ao contrário. Se a carta no nosso não faz exatamente o mesmo efeito, é demérito nosso, não do anime. Entendeu, meu anjo? É a mesma coisa dos deuses egípcios. Eles são inafetados no anime. Inafetados. São cartas extremamente roubadas e fortes. No original eles tiraram isso porque senão o jogo não tinha nem como tirar aquelas porcaria. Ela bota, o meta é assim, bota 3 bichos, invocação tributo. Pronto, não tem como tirar, tá lá, já era. Você pesquisa qual é a data do lançamento do mangá e a data do lançamento do TCG do Yu-Gi-Oh! Já resolvi essa questão. Geral usou esse combo. Era Kaiba, Yugi, Joey, Marik, Bakura e todos os outros. Todos usaram cartas com efeitos diferentes. Isso é tipo você falar que... É uma argumentação muito ruim, velho. É tipo você falar, ó, tal coisa aconteceu e tal coisa aconteceu depois, essa tal coisa está copiando outra coisa. É o contrário. As cartas do anime original e o TCG Yu-Gi-Oh! Faz cartas em referência ao anime. Tão simples que chega a ser meio assustador. Da vida real. Só que aí eu pergunto pro Nerd, como o mangá de Yu-Gi-Oh! Usaria cartas com efeito diferente da vida real, se as cartas da vida real não existiam? Pessoal, o mangá de Yu-Gi-Oh! É de 1996, a saga com as cartas começou em 98, onde só fomos ter adaptação pro TCG atual em 2000, ou seja, levou uns 2 anos de desenvolvimento. Até ali o Takahashi, quem criou as regras das cartas, ele criou os efeitos das cartas, e o TCG, quando foi fazer a adaptação... Isso, pensa que o Yu-Gi-Oh! É baseado no mangá, principalmente o clássico, entendeu? Ponto. Então, se algo, você está investindo, algo que não parece, algo que apareceu no anime está diferente nas cartinhas, o demérito é das cartinhas, né, do anime. Adaptação, ele pegou o que viu que o Takahashi fez legal, que dava pra adaptar pra um jogo numa boa, e colocou. Já cartas que eles consideravam muito fortes, como os deuses egípcios, eles deram uma nefada, principalmente naquele começo do TCG. Não fazia sentido pra um jogo que começou agora ter um monstro como o Obelisco, que é inafetado por qualquer tipo de carta, e praticamente você invocou ele e vence o duelo. Logo isso que o Nerd falou, de que o anime adaptou errado as cartas do TCG, é totalmente errado, porque é justamente o contrário. O TCG que não adaptou corretamente as cartas do anime. Tanto é que atualmente a própria Konami tem feito isso, de pegar algumas cartas antigas e adaptar com o efeito do anime. Por exemplo disso... Isso que é perfeito, exato. Isso que é bizarro. Isso que é bizarro, que muita gente acaba analisando errado, mano. É esquecer. Ah, mas por que disso acontece? É porque o anime tem a intenção de ser um anime. Não tem a intenção de ser o card game. O anime está focado em fazer uma boa história. Não de fazer um bom duelo. Oh, peraí, como assim? O anime não está focado em fazer um bom duelo. Exato. Sabe por quê? Eu gosto muito desse exemplo. Pra quem nunca viu qualquer lagoa oceano. Por que eu falo disso? Não faz sentido fazer um puta de um duelo bom se a pessoa não conhece o jogo. Então por isso que o Kaiba, ele é um babaca lá no começo. Porque você não precisa entender o jogo pra querer ganhar, que o Yugi ganhe. Imagine ao contrário, o Kaiba tá com deck burn e o Yugi tá com deck normal. Aí a partir só do que o Kaiba tá com deck burn, você quer que o Kaiba perca. Adivinha? Quem não entende o quão irritante é um deck burn, que adivinha, em alguns outros animes mais avançados tem esse tipo de deck, e mostra como ele é chato, deck de deck-out também, colocado na mão dos vilões, olha que legalzinho, mas nesse início não. Ou seja, o anime não é para pregar para convertido, principalmente o primeiro. Então, é tipo, vou dar um exemplo mais caricatural para ver se a argumentação fica melhor. Vamos pensar, enquanto o senhor lá que deu exódia no ICS, e todo mundo entrou em colapso. Pega aquela cena, pra alguém que não entende Yu-Gi-Oh! E mostra. A pessoa não vai entender. O cara pegou do cartinha, o cara não entende. Você não tem a capacidade numérica, a estatística de entender. Eu, que entendo Yu-Gi-Oh! Vi e falei, meu Deus, que sensação. Eu fiquei eufórico. Caraca, meu Deus. Alguém que não entende não tem a menor noção. Então, só quando o anime ele é feito, não para quem tem exatamente a vivência do Yu-Gi-Oh! Então, por isso que o anime, ele é diferente do card game em todas as propostas possíveis, porque ele tá focado em criar uma boa história. Ao ponto que o Takahashi estava nem tão preocupado em fazer regrinha certinha, não. Quero contar uma boa história. Ele pegava a lógica, aplicava a lógica e fazia uma boa história. Então, um anime, para ser um bom anime, não precisa ter bons duelos. Tem que ter uma boa história conectada nos duelos. Daí, em certo ponto da história, você pode ter bons duelos. Pega o primeiro duelo do Yugi contra o Kaiba lá e pega o último duelo. Cada carta sacada lá do Yugi versus Aten faz sentido narrativo e ainda é um puta de um duelo. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque o meu Yu-Gi-Oh! Favorito, pra mim, tem os piores duelos, que é o 5DS. Eu tenho pouquíssimo duelo que eu falo, oh meu Deus, o 5 era legal, não acho que nenhuma invocação é chata. Acho que a pior invocação apresentada é de ritual, que deveria ser impactante. E a XYZ, que são meio chatinhas, mas
Synchro é muito bem apresentado, muito bom, mas os duelos são chatos, o Synchro Reverse é chato. Nenhum duelo eu vi e falei, morri. Chato, mas é o melhor anime pra mim, porque as histórias conectando esses duelos são bons. Agora, ter bons duelos e ter boa história é o ideal, mas só pro meio e pro final do anime, não no começo. Porque no começo você tem que gostar, tem que entender as cartas. Aí depois, quando você vai se familiarizando, você tem isso. Isso é a alfa mística, que no anime do mangá tem um efeito que fortalece o dragão branco de olhos azuis. E por algum motivo, na época, o TCG não adaptou a alfa mística como monstro de efeito. Aí, recentemente, a Konami lançou a Mystical Alpha Flight, e parte dela é uma referência à cena do dragão branco sendo fortalecido pelo efeito da alfa mística. Pessoal, o mangá de Yu-Gi-Oh! Não foi feito para promover card game nenhum. O mangá de Yu-Gi-Oh! Era focado no jogo das trevas. Takahashi no começo colocou um monte de jogo diferente. Então, o Yugi já jogou Parado, já jogou Yu-Yu, já jogou até videogame Tamagotchi em um capítulo do mangá. E um dos capítulos o Takahashi acabou colocando as cartas, elas fizeram sucesso e o Takahashi acabou focando nas cartas. Mas a prova que o mangá nem sequer se prendeu ao card game é que, por exemplo, do nada o Takahashi mete a história dos dados masmorras, e a última saga de Yu-Gi-Oh! Praticamente não tem card game, é só contando a história do faraó e do reino das memórias, tendo só o duelo final entre Yugi e Aten praticamente, e o duelo entre Yugi e Bakura. Usou a carta Dark Magic Curtain do adversário para invocar um mago negro e uma pequena maga negra. E aqui vai mais um erro que também é resolvido no começo do mangá, onde ele cita algumas jogadas de regra da Batalha da Cidade. Como nós sabemos, o Kaiba criou as regras da Batalha da Cidade, e a Batalha da Cidade tem algumas regras peculiares. Por exemplo, cartas de magia podiam ser ativadas no turno do oponente, independente delas serem magias rápidas. A segunda regra da Batalha da Cidade é que se uma carta é usada para invocar um monstro diretamente do deck, essa carta também vale para o adversário. Por isso que quando o Leonard cita que o uso da Dark Magic Curtain pelo Arcana, que o Yugi se aproveitou do efeito e usou para invocar a Maga Negra, é um roubo, não faz sentido. Porque tá na regra da Batalha da Cidade. Quando começa a Batalha da Cidade, tem um painel gigante do mangá dizendo como funciona cada regra. O mesmo vale quando o Kaiba usa a flauta para invocar os dragões brancos de olhos azuis, e aí o Yugi vai e invoca o dragão negro de olhos vermelhos, porque a carta vale pros dois. Ataque à lua. Roubo clássico aí do Yugi que todo fã conhece. E depois ele cita a jogada do Mako Tsunami contra Yugi. Eu não vou explicar tão detalhadamente dando por texto, eu já fiz isso, então só vou explicar como é que funciona a jogada na real. Bom, isso dos monstros poderem atacar cartas magias de campo, ou cartas magias contínuas, porque no mangá essa carta é uma magia contínua, é algo que é permitido dentro das regras do Reino dos Duelistas. Lembrando, o Reino dos Duelistas funciona como um RPG. Logo, monstros do mar conseguem se esconder no mar, já que naturalmente peixes fazem isso, monstros das trevas conseguem se esconder nas trevas, e uma carta de uma lua gigante parada no meio do campo pode ser atacada por um monstro que esteja presente no campo. Takahashi era um grande fã de RPG. E por que isso acontece até hoje? Porque o Yu-Gi-Oh! É um jogo de estado de exceção. Não existe regra que não possa ser contornada por uma escrita de efeito. Quantos normal summons você pode dar no turno? 1. A menos que esteja escrito no efeito do monstro, dê mais uma normal summon. Aí temos um deck de Flanderize que se concentra em você dar 50 milhões de normal summons no seu turno e no turno do oponente. O que é uma invocação fusão? Você pega 2 monstros, magia de polimerização, faz um monstro de fusão. Aí você tem a Nightmare Phantom, que faz invocação fusão sem dar Team Link, embaralhando monstros da sua mão, campo ou cemitério sem magia e caindo no campo. Buf, nem conta com uma invocação fusão. É uma invocação especial. Cartas, magias, armadilhas, não pode, tem que ser setado. Aí tem feito, ó. Descarte esse monstro, cartas, magias e armadilhas setadas nesse turno podem ser ativadas no mesmo turno. Então, tipo, não existe regra no Yu-Gi-Oh! Que não possa ser subvertida através de um card de efeito. Tem um card de efeito, o Dragão da Vitória, que se esse card matou seu oponente, vence a match, que é 3 duelos. Então, se um duelo 1 você matou o cara, essa vitória conta como os 3. Tipo, o monstro faz você vencer 2 partidas. Então, você reclamar de tal coisa não faz isso, é porque você só não entende como o jogo funciona e está se baseando na regra que você não entende por algo que não deveria ser a métrica porque veio depois e não simboliza 100%, porque o card game não está responsável em transferir tudo que aconteceu no anime para o card game. O card game faz referência ao anime, não é o card game que os caras estavam jogando, porque senão um obelisco todos iam inafetados. Tá vendo o ponto? Por quê? O anime está preocupado em fazer uma boa história. O card game está preocupado em ser um card game. Então, quando ele foi criar o Reino dos Duelistas, ele se baseou totalmente em RPG. Porque ele já tinha feito uma saga anterior, que era a saga do Bakura como vilão, que ele usou RPG. Então ele já tinha uma base e misturou o card game com o RPG. Já que se ele fosse pensar em fazer uma regra, criar as regras que tem hoje, não teria como. Era um cara sozinho criando as regras ali do Reino dos Duelistas. Ele fez do jeito que ele pôde com a criatividade. Quando ele teve mais tempo, ele foi e trabalhou na Batalha da Cidade. Espada rápida. Além de mudar os efeitos das cartas, o Yugi ele olhava para as regras básicas do jogo e ria dela. Então vamos entrar aqui na jogada do Yugi contra o Harry Hunter, a jogada da espada da força de luz, onde o próprio Einer cometeu um erro explicando a jogada. Essa carta era uma carta armadilha, né? Essa carta era uma carta armadilha.
Ele confundiu as espadas da Força da Luz com as espadas da Luz Reveladora. Ou seja, só disso já dá pra perceber que esse vídeo tá totalmente errado. Eles erraram datas, confundindo 1996 com 2000. Eles confundiram a carta mágica com a armadilha, querendo julgar o Yugi por causa disso. E também a edição do vídeo tá toda errada. Eles colocaram cartas erradas em momentos errados e cenas erradas em momentos errados. Mas enfim, eu vou explicar aqui, fazer de conta que esse erro não aconteceu. Eu vou explicar como é que funciona a jogada da espada Força da Luz com Harry Hunter. Ele cita a bendita jogada do Yugi ativando a espada Força da Luz da mão contra o Harry Hunter. A gente sabe que isso foi um erro causado pela 4Kids, já que tanto no mangá quanto no anime original essa carta é uma magia. Por isso pode ser ativada direto da mão do Yugi contra o Harry Hunter e contra o Kaiba. É só assistir a versão original de Yu-Gi-Oh! Ou novamente no mangá que você ia saber que é uma magia e não teve roubo do Yugi nenhum. Mago do Tempo. Se você falou em roubo no Yu-Gi-Oh!, a gente tem que falar da carta mais absurda e errada aí que o anime trouxe. E aqui novamente vamos falar do duelo que mais deu cortes, que é Yugi vs Joey. Nunca imaginei que um duelo filler fosse causar tanta confusão por causa de uma única jogada que o pessoal não entendeu bem. Esse duelo não acontece no mangá, porque no mangá Yugi e Joey fazem um acordo para os dois não se enfrentarem e Yugi ir direto pra final. Porque se os dois se enfrentassem, Yugi e Joey iam mostrar muito de suas estratégias e quem fosse pra final ia ter desvantagem, porque o Pegasus estava assistindo tudo. Então os dois fizeram um acordo e Yugi foi direto pra final e enfrentou o Pegasus. No anime eles realizaram um duelo entre os dois. Mas bem, a jogada polêmica que todo mundo sabe é quando o Joey joga o Mago do Tempo, ativa o efeito dele e ele transforma o dragão bebê em um dragão milenar. Só que como a gente sabe, o efeito Mago do Tempo afeta todo o campo, incluindo os monstros do adversário. Então o Mago Negro de Yugi, que estava no campo, também sofreu alteração do tempo. Só que essa alteração do tempo fortaleceu o Mago Negro, fazendo ele se tornar o Sábio Negro. Só que uma coisa que todo mundo esquece é que o Mago do Tempo originalmente era uma carta do Yugi. O Yugi usava essa carta como trunfo no Reino dos Duelistas e ele acabou cedendo essa carta pro Joey. Logo, é capaz de se imaginar que se Yugi tinha essa carta e sabia como ela funcionava, ele sabia como é que funcionava a ação do tempo nos monstros. É tanto que quando o Joey mostra o dragão bebê, o Yugi vê aquela carta e sabe que o Mago do Tempo vai funcionar pra ela, já que o dragão bebê iria crescer. Logo, o Yugi devia saber que o Mago Negro, ao sofrer a alteração do tempo, ele iria se tornar o Sábio Negro, já que 1000 anos iam se passar. E magos, em RPG, né, quem é de RPG jogou com mago, quanto mais velho o mago fica, mais forte ele se torna. Só lembrar do Mestre dos Magos lá no Dungeons and Dragons. Ele resolveu... Mais simples impossível no anime a regra é assim, acabou. E a tradução do card game pro mangá não foi tão bem feita. Acabou. Mais simples impossível. Mais simples impossível, entendeu? Exatamente de como certas coisas aconteciam. complicar tudo mais e fundir um monstro com uma carta mágica. Vamos pra penúltima, que eu também já tô cansado de explicar, meu Deus do céu. Que é a bendita jogada do Mamute e a flecha vive o dragão supremo de olhos azuis. Pra resumir de novo, porque eu já expliquei isso bem detalhado, essa jogada seria o equivalente a uma super polimerização. O Yugi não fundiu uma carta mágica com o monstro. O que o Yugi fez foi usar o efeito da flecha viva, que tem um efeito de permitir que os monstros... E não seria um problema se fosse isso. Eu já falei, o Yu-Gi-Oh! É estado de exceção. Se não tiver escrito na carta, não pode. Então, se a carta fosse essa carta funda uma carta magia com um monstro, pode. Pode, porque literal existe. Então é só, tipo, seria um erro se tivesse escrito no mangá, na história, mas não tá. A métrica de verdade que você tem é algo que veio depois. E que quem deveria estar errado é o card game, não o anime. Do adversário sejam alvos de cartas mágicas do jogador. Ou seja, o Yugi deu alvo do Dragão Supremo de Olhos Azuis, o Dragão Supremo de Olhos Azuis se tornou afetável pela polimerização, o Yugi foi, usou a polimerização e fundiu o Mamute com o Dragão Supremo de Olhos Azuis. Quando o monstro morto se funde ao monstro vivo, ele começa a apodrecer e se tornar um zumbi. Outro detalhe também é que Yugi não precisava ter uma carta específica do Mamute fundido com o Dragão Supremo de Olhos Azuis, já que as fusões, até no GX, são criadas ao acaso. São fusões que são meio que criadas na hora. O Extra Deck, pelo menos no Reino dos Duelistas, não existia. Só foi introduzido lá pro GX, até na Batalha da Cidade. Se você pegar o mangá, você não vê uma carta física da fusão, já que as fusões eram criadas na hora. Infinito mais um. A essa altura o Yugi ele já... Que papelão, hein? E agora vamos falar do último momento do vídeo, que já tem 2 erros. Ele cita o Infinito mais um, mas ele dá uma explicação totalmente errada da cena do Infinito mais um. Não, e o pior de tudo do Infinito mais um, até no errado faz certo, porque existem infinitos maiores que os outros. Literal. E se tiver escrito na carta, tá certo. Esse é o ponto. Ah, como assim? Paradoxo do hotel. Dá uma pega lá que você vai entender. Mais um. Primeiro que eles colocam uma cena totalmente nada a ver do Melnick contra o Yugi, onde o Yugi faz o obelisco ficar com poder infinito. E não foi aí onde aconteceu. A questão do Infinito mais um aconteceu no duelo entre Yugi e Darkseid. Então aí já foi um erro, porque dá a entender que foi o obelisco com poder infinito, lá naquela cena onde o obelisco ataca o Ra. Mas explicando essa jogada de um jeito bem simples, porque eu já pensei até em fazer um vídeo explicando ela de um jeito matemático. Essa jogada é, na verdade, um erro da dublagem. Pois é, meu amigo. No original não existe infinito mais um. Eles simplesmente são 2 monstros com poder infinito que se enfrentam, e como os dois têm poderes iguais, o combate acontece. Mas o que diferencia pro Yugi conseguir vencer é que o Yugi estava com a vida dele ligada à Feiticeira Negra, enquanto o Darkseid estava com a vida dele ligada ao monstro do Orixalpos. Então, quando os 2 monstros infinitos se batem, eles se destroem. Mas como o do Darkseid estava com a vida ligada ao monstro do Darkseid, o Darkseid perde o duelo, enquanto o Yugi vence, já que a vida do Yugi não estava ligada ao Cavaleiro e tinha o poder infinito. Então, basicamente, não tem muito mais o que explicar. Esse foi o vídeo inteiro do Enerd. Aqui eu rebati ponto por ponto. Se esse vídeo chegar alguém do Enerd, que eu duvido muito. Entendeu? E até mesmo se fosse, como eu acabei de falar,
realmente o infinito, mas não poderia só por causa de certos infinitos serem maiores que eu. Então, acabou. Tem até mesmo o paradoxo do negócio infinito lá. Ah, não vou falar sobre isso. Ah, não faz sentido infinito. Sim, infinito, sim, sim, existem. Sim, parabéns, você acabou de aprender que existem infinitos maiores do que outros. Você é um infinito. E você tem um cara que também é infinito, mas esse é infinito mais um. Sei que é até mesmo um argumento meio infantil, né? Ah, eu tenho um poder infinito, eu tenho um poder infinito mais um. É meio bobo, mas realmente isso existe. Muitos querem colocar com vídeo canal pequenininho. Quando forem fazer um vídeo de Yu-Gi-Oh, procurem fontes que entendem do assunto. Não precisa ser. Eu tenho muito canal bacana aí que fala de Yu-Gi-Oh, que entende bastante do anime. Tem um rapaz que comenta nos vídeos sempre, porque ele tem bastante conhecimento do mangá. Eu acho que ele é um dos puristas do mangá. Que é o pessoal que só considera o mangá e ignora até o anime. E que tem bastante conhecimento. E sabe que essas coisas aí são totalmente diferentes. E sabe pelo menos que o mangá de Yu-Gi-Oh é de 1996. E que o TCG só surgiu em 2000. Mas bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você for novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Nos vemos em breve mais um vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Bom, acho que só isso, viu, pessoal? Qualquer coisa, a gente